Boa tarde. Você vai acompanhar agora a gravação do comentário de rádio que foi divulgado por 200 emissoras, mais de 200, na manhã desta sexta-feira, 21 de novembro. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Como vocês sabem, o Procurador-Geral da República, recém-reconduzido, com votos de 45 senadores, denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo por coação de processo. E a denúncia foi aceita no Supremo. Eu não sei por que o Paulo Figueiredo está no Supremo, né? Ele não é deputado, não é senador, não é ministro, mas está no Supremo. Esses milagres judiciais, jurídicos que acontecem hoje. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Olhem só, frase da denúncia de Paulo Gonet. Aspas. Os dois apresentaram-se como patrocinadores dessas sanções, como seus articuladores, e como as únicas pessoas capazes de desativá-las. Para a interrupção dos danos, objeto das ameaças, cobraram que não houvesse condenação criminal de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar, crime de coação com base em falas na rede social. Falando, olha, tem que punir, tem que pegar. Virou crime de coação. Agora, o mais importante disso tudo, gente, a gente precisa saber disso. Um dos atingidos pela perda de visto americano é o próprio procurador. E ele está denunciando aqueles que ele julga que foram as pessoas capazes de patrocinar essa sanção e de anular essa sanção, os donos das sanções. Para ele, foram essas pessoas que tiraram o visto dele. Não é? Então ele está impedido de denunciar, se ele é a vítima. E os que receberam a denúncia, todos que aceitaram a denúncia, também foram sancionados com a perda de visto, que também são as vítimas e deveriam se declarar. Sou vítima, sou parte envolvida nisso. É um negócio muito, muito estranho, né? Até o atingido Mor, que está com a Magnitsky, aceitou a denúncia. Foi unânime, né? Unanimidade de 4. O Supremo tem 11. Mas é isso que a gente tem visto aqui. Eu acredito por absurdo, em tempos agora, né? Para traduzir direto do latim aí. É incrível. Bom, vamos adiante, só queria chamar atenção para isso, porque a gente está vivendo tribunal de exceção, que é proibido pelo artigo 5º da Constituição, se não me engano, inciso 37. O PT está sentindo, Lula está sentindo o desgaste do PT. Essa votação de agora, 370 votos contra 110. 110 para o governo. O governo não queria punir facções criminosas, que pediu para votar contra o projeto que saiu do relatório de Derrite, né? Teve só 110 votos em 513 deputados. Esse é o tamanho. O Lula está sentindo isso. E já ele indicou ontem José Dirceu, que é o cérebro mais brilhante do partido, a reorganizar o partido. Eu não sei se ele vai buscar outra ideologia, não sei. Talvez busque doutrina, que está muito fisiológico o partido, né? Depois que foi para o governo, foi contaminado pelo poder. O poder contamina, né? Enfim, ele está preocupado com a eleição do ano que vem e tem cometido tantos erros, né?
essa COP aí que termina com fogo agora, começou com enxurrada, com a chuvarada, termina com fogo, foi uma sucessão de desastres. O jornal inglês está dizendo que termina com mergulhada no caos. É um fiasco. Terminou nesta sexta-feira. Aí foi um fiasco atrás do outro. Não cabe nem salientar aqui, porque todo mundo já sabe. Quanto à eleição do ano que vem, quem vai ser o coordenador é o Edinho Silva, né? Que é um petista histórico também. Bom, queria falar um pouquinho, olha só, o Itamar já fez isso aqui quando ele era presidente, agora o Trump está fazendo nos Estados Unidos. O Trump pegou um projeto de lei, sancionou o projeto de lei, agora está para valer. Abram-se todos os arquivos, arquivos Epstein. Abram-se todos, porque estavam fazendo fofoca. O Trump estava lá nas orgias, né? Ok, vamos mostrar tudo. Vou mostrar como foi que ele morreu na prisão em 2019, se não me engano. Dizem que foi suicídio. Vai aparecer tudo. Tá? Abriu o processo, que está no Departamento de Justiça. Morreu numa prisão em Nova York. Né? E os nomes. E os nomes. Democratas e republicanos votaram nesse projeto de lei. E ele agora assinou. Fez muito bem. Né? E tem uma outra. Ele não aceitou a proposta do Maduro. O Maduro queria... Não, eu saio em 2 anos. Pô, ele fraudou a eleição, vai ter o mandato de novo e ele quer ir até o fim do mandato. Só isso que ele quer. Né? E Trump disse não. E a Maria Corina, por sua vez, já está anunciando, pedindo que as forças de segurança baixem as armas quando for a hora. Né? Então, o Maduro, pelo jeito, já está rifado. Né? O que não está bem é a Ucrânia. Né? Os últimos confrontos lá, ele não quis fazer o que Trump tinha sugerido, já estava ali, não, status quo agora, né? Vamos manter esse status quo. Não quis. A Rússia tem mais capacidade de continuar guerreando que a Ucrânia. Ele está viajando, foi à Espanha, foi à França pedir a venda de aviões, 100 aviões, né? Está garantindo na Grécia o fornecimento do gás americano. A Ucrânia está recebendo gás americano. Né? E lá na Copa tem gente que não quer mais furar poço de petróleo ou poço de gás. Né? Quero ver como vão viver. Né? É aquela ilusão. Acabou em fogo lá na COP. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, dia 5 de outubro. Num 5 de outubro, em 1942, eu já tinha nascido, Getúlio Vargas cortou 3 zeros do mil-réis e criou o Cruzeiro. Eu não lembro disso, mas lembro dos restantes cortes. Foi Cruzeiro, Cruzeiro Novo, e aí foi mudando, eu já nem lembro mais. Eu sei que cortaram tanto zero que o meu avô depositava na caderneta da Caixa Econômica Federal e eu tinha o equivalente aí uns 50, 55 mil dólares. Aí eu fui ver na Caixa anos atrás, se eles fossem calcular mesmo, eu estava devendo. O Estado brasileiro roubou de uma criança o dinheiro que seu avô lhe dava para um dia fazer uma banca de advocacia, que era o sonho do meu avô. Bom, e 5 de outubro de 1988, a atual Constituição. Foi o dia em que, ao ser promulgada, ou seja, a Constituição não precisa da sanção do presidente, a Assembleia Constituinte é que entrega a Constituição ao Brasil. O Dr. Ulisses deixou aquela frase de que quem trai a Constituição é um traidor da pátria. Quem não segue a Constituição, quem não obedece à Constituição, quem promete solenemente defendê-la e não defende, guardá-la e não guarda, né?
é um traidor da pátria. Dr. Ulisses é que disse. Vamos, então, ao restante da conversa de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Gente, o ministro Fachin, no sábado, foi de São Paulo para Brasília, no voo Gol 1452, no meio da tarde. Entrou sozinho, sem segurança, sentou-se, não foi importunado por ninguém, chegou a Brasília, saiu sozinho também. No Finger ele saiu pela lateral, porque tinha um funcionário do Supremo esperando por ele. No discurso de posse ele falou em austeridade. Significa menos gastos do Supremo. No dia da posse ele não quis o jantar. Pois é, a despeito de ele ter começado a derrubar a Lava Jato, ele ter impedido a polícia subir morro, o ministro Fachin está dando um exemplo para os demais ministros. Eu fico me perguntando, um chefe de poder, no caso o presidente do Supremo, viaja de Gol, ou de Latam, ou de Azul, junto com os outros passageiros. É um exemplo para os outros ministros, para o vice, Moraes e os outros. O ministro Fachin não fica dando entrevistas, é discreto. E viajou tranquilo. Economizou Fábio. No dia da posse, dispensou o jantar que queriam fazer, economizou lagostas, etc. Bom, outra coisa, passou-se a semana, e a semana era aquela em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na ONU que estava marcado um encontro com Lula. Encontro entre um outro presidente, porque correu uma química entre os dois. E passou-se a semana e o presidente do Brasil fingiu que estava em Marte, não cobrou, considerou assim, eu sou brasileiro, né? O brasileiro quando encontra outro diz, a gente se vê. Ali, me liga, pode passar lá em casa, mas não acontece nunca. Só que tem uma coisa, os brasileiros foram muito prejudicados, eu anotei aqui, veja só, redução de exportações, redução de renda, redução de emprego, o setor como açúcares, menos 70% de exportações, proteínas animais, menos 46%. E Lula, que não exporta nada, fica quieto. Aliás, ele foi a Belém, depois ia pegar um Amazonas, que é um avião de transporte, para ir à Ilha do Marajó. Acho que é Breves a cidade, eu não lembro. Só que teve que sair imediatamente do avião. Ele, quando estava lá se preparando para taxiar em Belém, houve perigo de fogo. Aí teve que pegar um Brasília da Embraer para ir para lá. E lá em Washington, nada. Casa Branca, nada. Depois ele foi com Janja para um show de Maria Bethânia em São Paulo. E os exportadores, móveis, de tudo. Né? O comércio com os Estados Unidos é muito grande. Perderam uma semana. Fica... Outra coisa que podem dizer, o Trump estava ocupado com a paz em Gaza. Em primeiro lugar, paz de Gaza, olha, ainda hoje o Habacuc, profeta, lido na missa de domingo, lembrou da destruição de Jerusalém, já naqueles tempos babilônios, Nabucodonosor, Faraó levando presos, levando como escravos,
até os ingleses lá na hora da independência de Israel, o mundo árabe inteiro em cima de Israel, quando, pelas mãos de Oswaldo Aranha, o brasileiro, lá na ONU, se criou o Estado de Israel. E todas as guerras que Israel teve que se defender para não ser extinto, né? Depois aquele ataque do Hamas foi a maior matança de israelenses naquele 7 de outubro. Trump certamente estava cuidando disso. Não vai conseguir nada com o Hamas por lá, né? Porque foi feito um acordo de paz, a Organização para a Libertação da Palestina, reconhecendo o direito de haver o Estado de Israel, e Israel reconhecendo o Estado palestino. Começou com a Autoridade Palestina, que lá está, tem embaixador aqui no Brasil, só que o Hamas, comandado pelo Irã, por Teherã, pelos ayatollahs, tirou a OLP de lá, usurpou o poder. A OLP está pequenininha lá na Cisjordânia, né? E sabem, vocês sabiam que metade da energia da faixa de Gaza vem de Israel? Gás, combustível, eletricidade, água, 10% da água. Os empregos, agora está tudo alterado, né? Os empregos chegavam praticamente a 20 mil. O sujeito que tinha um emprego em Israel ganhava 6 vezes mais. Agora, interessante, já que eu estou falando nisso, eu não vi a Greta e a sua companhia brasileira indo para a Nigéria. Ou eles detestam cristãos? Porque lá na Nigéria há jihadistas também, um jihad, uma guerra santa islâmica, o Boko Haram, que já matou mais de 50 mil cristãos. Funciona assim, está todo mundo na igreja, toca o sino, de repente chega um monte de gente de moto, metralha, mata, degola os homens, estupra as mulheres, queima as crianças, mata o padre, porque são cristãos. Não dá manchete aqui no Brasil, mas peraí, mas Nigéria está na frente do Brasil, do outro lado do Atlântico. A mídia brasileira não fica sabendo? Que vergonha! Tem uma barreira que não enxergam? Ou é o mesmo racismo? O povo nigeriano? Será que a vida dos nigerianos não vale? Meu Deus do céu. Bom, queria falar mais uma questão aqui. Lá em Porto Alegre, que vergonha. Eu não sei o que está havendo com a universidade. A universidade veio a ser fonte de luzes. E a universidade não aceita a diversidade de ideias. Que vergonha! Que vergonha a universidade que não aceita diversidade. E a principal diversidade é a de ideias, de pensamento. Uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estava levando os alunos para fazer uma visita didática, pedagógica, à Câmara de Vereadores, ao Poder Legislativo Municipal. Quando ela chegou diante da porta da presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora comandante Nádia Gerhardt, ela pegou um adesivo que é de uma vereadora do PSOL, vereadora ou vereador, eu não sei, porque eu vi na biografia que essa pessoa, como é o nome aqui, coisas interessantes, lá na biografia da vereadora Atena, Atena Beauvoir, como La Simone, Roveda, é do PSOL. Ela disse que ela eu não sei se ela ou ele, eu nunca sei qual é o lado,
única travesti premiada com prêmio do Ministério da Cultura na região sul. Aí ela tinha um adesivo que dizia "Fogo nos racistas". E colou na frente da foto da presidente do Legislativo de Porto Alegre, que, quando soube, imediatamente chamou a polícia e registrou na delegacia. E eu vi lá o argumento das pessoas que fizeram isso é que foi uma manifestação cultural. Fogo nos racistas. Manifestação cultural. Eu não sei se as pessoas estão perdendo o dom que a humanidade adquiriu ao longo de milênios da razão, do rácio, da lógica, do raciocínio, da inteligência. Não sei. Ou é um mecanismo psíquico de infantilização de adultos que, não querendo assumir responsabilidade, agem como essa professora, uma professora diante dos alunos, colando adesivo como se fosse uma militante do DCE, do Diretório Acadêmico. Ou seja, não amadureceu, não se tornou adulta, está com medo da idade adulta, mas está lecionando. Que exemplo está dando? Meu Deus. A nossa conversa de hoje, né? E aí, para concluir, o Alexandre Carvalho, casado com uma atriz, ele é empresário. Esse é empresário mesmo, não é o bodegueiro da esquina que chamam de empresário. Esse é empresário mesmo. Ele tem a Urca Energia, tem a Mercedes-Benz de Portugal, trabalha com bebidas, trabalha com aviação, com saneamento. Eu vi imagens dele escalando o Cristo Redentor e caminhando lá em cima de um braço do Cristo Redentor. Pois ele caiu em casa, bateu a cabeça no chão e morreu. 58 anos. Por que eu estou falando isso? Para alertar todo mundo, né? Gugu Liberato foi assim também. Os perigos de casa. Eu imagino o sujeito pode escalar o Everest, escorregar em casa e bater a cabeça no chão. A cabeça é frágil e comanda o resto do corpo. Se parar de comandar, o coração para e os pulmões também. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que saiu já em mais de 200 emissoras na manhã de hoje, terça-feira, último dia de setembro, 30 de setembro. E lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso. As inscrições estão subindo aí rápido, né? E ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos ao comentário. Bom dia. Moraes mandou Daniel Silveira para casa. Está indo para casa de tornozeleira, com o joelho ainda em recuperação, ele teve uma cirurgia no joelho, impedido de ter a voz digital que todos temos, que é a nova voz da democracia, frequentar redes sociais. Ele pegou 8 anos e 9 meses, simplesmente porque passaram por cima do artigo 53 da Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, por ameaças, injúrias ao Supremo. Foi de boca. E contra a ordem, como é o nome? Ameaça ao Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é quando a Constituição é cumprida, né? Isso é Estado Democrático de Direito. Bom, ele ficou a metade desse tempo preso.
estava ultimamente numa colônia agrícola, ou numa prisão agrícola lá em Magé. Pagou uma multa de 271 mil. Ele, quando foi deputado, em 2018, ele teve 31 mil votos. Mas depois, candidato a senador inelegível, teve 1,5 milhão de votos. Ou seja, toda aquela celeuma em torno dele deu-lhe votos para protegê-lo. Recebeu a representação de 1.500.000 fluminenses. Bom, agora está indo para casa. Fica o registro aqui que o ministro Fachin, tendo como vice Alexandre de Moraes, teve posse ontem no Supremo com a presença de todos os chefes de poderes. Presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República e o procurador-geral da República. Nessa etapa de protagonismo do Supremo, eu estou falando nisso, vou falar nisso no meu artigo dessa semana, sobre o protagonismo no Supremo que despertou neste milênio, né? Exatamente o oposto do que era no século passado. Bom, o Nicolas era relator desse projeto que inclui facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, na lei de terrorismo, a lei antiterrorismo, né? O autor do projeto é o deputado Danilo Forte, parece que o Alexandre Ramagem também tem uma participação nessa redação. O Nicolas está abrindo mão para a relatoria de Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, que está em licença na Câmara. Ele deve pedir demissão lá temporariamente para fazer esse relatório, eu imagino, né? Esse já está com urgência desde maio. A Câmara dos Deputados decidiu pôr em urgência. Isso é fundamental, inclusive, para um olhar para o Brasil por parte do presidente Trump para combater o narcotráfico. E por falar nisso, né, vejam só, o presidente Lula fez um discurso ontem num congresso de mulheres. O congresso se chama Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas. Opa! Aí eu fiz uma conta, né? A esquerda está com 26 anos de poder, desde que assumiu Fernando Henrique, que se confessou um sociólogo marxista. 26 anos de poder, mas as mulheres não estão satisfeitas com o que a esquerda fez nesse tempo todo. E aí Lula fez um discurso dizendo que o autoritarismo teme as mulheres. Aí eu fico pensando, bom, o autoritarismo, então são homens que têm medo de mulheres? Que autoritarismo é esse, né? Fica esquisito. A propósito, vejam só, eu vi na Gazeta do Povo, diz assim, que um assaltante de farmácia foi preso, ele estava com 86 registros de furto, porte ilegal de arma, lesão corporal, ameaça. É um homem de 20 anos. E o juiz que negou a prisão preventiva dele, com toda essa ficha, ele foi preso assaltando uma farmácia, disse que não se podia prever que ele vai continuar assaltando, porque o direito não tem futurologia. Tem sim, se olhar as decisões do Supremo, tem, né? A pessoa é presa para evitar que faça alguma coisa lá no futuro. Aí descobriram que esse juiz que soltou o sujeito é marido daquela filósofa do PT que faz a apologia do assalto, né? Minimiza o assaltante. Diz, assaltante é só necessidade, é um trabalho como qualquer outro, né? Márcia Tiburi, né? Aí será que esse é um dos maridos do autoritarismo que o Lula fala, que tem medo de mulher? Não sei se é isso, né? Mas enfim, incrível. São essas coisas aqui no Brasil que estimulam o crime, né? O crime aumenta porque é estimulado por esses pensadores, esses que se autodenominam intelectuais. De Brasília, Alexandre Garcia.